Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema empreendedorismo e crise. Eu recebo hoje o Dr. Evandro Weissheimer. Além de advogado atuante aqui na nossa cidade de Lajeado, também é professor do curso de Direito aqui na nossa universidade, bem como mestre em Direito. Também recebo José Carlos Bulé, secretário da Fazenda do município de Lajeado, e nos próximos blocos também vamos tratar de um case bem sucedido aqui de nossa cidade, quando teremos também a grata presença de Bianca Trevisol, empresária da Vovó Faz Bolo. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Estamos em julho do ano de 2016, o Brasil passando num processo de crise econômica e política, e nós estamos aqui no Vale do Taquari e aparentemente parece que a crise, obviamente que existe, mas talvez não nos atingiu com a profundidade que atingiu outros locais do Brasil. Pelo menos é a primeira impressão que eu estou passando, mas evidentemente que vocês têm toda a liberdade de abordar, afinal nós temos aqui o secretário de Fazenda do município, e colocar a realidade. O Vale está sentindo essa crise, secretário? Bem, eu costumo dizer o seguinte, que Lajeado é uma cidade privilegiada. Por quê? Porque ela tem uma economia diversificada, um comércio forte, nossas indústrias, elas são de vários segmentos, e isso, digamos assim, não tem como dizer que a gente não vai ser afetado, ou já não está afetado, mas nós, digamos assim, sentimos o reflexo um pouco mais tarde, né? Então, isso se dá justamente por essa situação, né? A economia é bem diversificada mesmo e acaba favorecendo a questão da empregabilidade também, que é um dos primeiros setores aí que geralmente quando a crise bate forte, né, quem primeiro que perde o emprego é o trabalhador, né? E Lajeado, por essa condição da economia bastante diferenciada, acaba não sentindo tão rápido isso. Mas o município de Lajeado, aí falando na questão pública, né, também já sentiu, digamos, a crise em 2015, nós tivemos aí um ano bem difícil. Na verdade, a economia num todo, ao final de 2014, já começou a ter um reflexo negativo. Se acentuou muito em 2015, inclusive o município de Lajeado teve que fazer várias adequações, né, orçamentárias, inclusive estratégias de economia, né, que foram amplamente divulgadas, né, algumas não tão simpáticas assim, né, mas necessárias, e que nos deu uma tranquilidade poder fechar o ano, fechar as contas e conseguir atender a população conforme planejado. Mas a crise realmente afeta, sim, Lajeado, e esse ano não está sendo diferente. A gente, inclusive, já tem um prognóstico não tão ruim que nem o ano passado, mas a gente deve fechar o ano com a arrecadação a menor também na questão de tributos. Você citou duas palavras que me chamaram a atenção, a questão da medidas não tão simpáticas. 3 palavras, medidas não tão... 4, não importa. Tá, mas essa frase, tá? Vou destacar da tua manifestação inicial. Que medidas seriam não tão simpáticas que o município teve que adotar para tentar amenizar o impacto da crise aqui? Veja bem, o gestor público, ele tem uma responsabilidade, né, Evandro, inclusive muito grande e às vezes não responde pessoalmente, inclusive, né? E aí muitas vezes a gente, algumas medidas essas que foram tomadas em Lajeado e também em vários municípios do estado todo e do Brasil, eu diria assim, no ano passado, alguns municípios, inclusive, nem interromperam essas medidas porque a crise se estendeu. Então, elas continuaram janeiro afora, né? E devem continuar até o final do ano. Não simpáticas, por exemplo, turno único, né? Sim, eu imaginei. Lajeado, inclusive, a gente optou por fechar meio turno
alguns postos de saúde, não foi uma medida que nem o prefeito, nem os gestores públicos que gostaríamos de fazer, mas foi uma medida necessária, sem com isso prejudicar o atendimento, porque a gente tem uma UPA funcionando, enfim. Várias ações, corte de horas extras, né, diárias foram cortadas, o orçamento de algumas secretarias foram reduzidos, alguns bem significativos, né, e priorizando sempre situações mais pontuais, como saúde, educação, assistência social. Essas áreas eu acho que todos os municípios, né, têm, acredito eu, como prioridade, porque é onde afeta diretamente a população até de baixa renda, né? E é uma questão curiosa, porque há uma relação muito próxima da gestão pública com esses reflexos da economia. Porque, na verdade, em alguns municípios, a gente vai ver, não é tanto o caso de Lajeado, mas sim o executivo, o poder público é um dos maiores empregadores do município. Ou é o local em que tem os melhores salários do município. E essa circunstância tem justamente uma interação que é bem considerável. Nós vamos ver hoje, aqui falando de crise, uma das maiores recuperações judiciais do Estado, né, que é aqui da região, tem justamente uma das condicionantes da situação de crise, o não pagamento pelos órgãos públicos, porque é uma empresa que realizava obras de asfaltamento, de construções para o poder público. O poder público, sentindo a crise e tendo que reduzir o seu orçamento, adequar o seu orçamento, acaba fazendo o quê? Realizando menos obras não tão essenciais. Exatamente. E isso também acaba injetando menos dinheiro na economia e vai se refletir também dentro da crise econômica do município. Né? No momento em que tu vai ter uma restrição do teu orçamento pela diminuição da arrecadação. E os municípios ainda nem estão sentindo tão forte a crise de 2014 e 2015, porque o orçamento público ele tem um delay, ele tem um atraso no repasse, principalmente em nível dos impostos estaduais. ICMS, por exemplo, nós vamos estar sentindo os reflexos de 2015 lá em 2018. Por que tanto tempo? É, na verdade, um atraso que tem entre a arrecadação do tributo pelo empresário, seu recolhimento aos cofres estaduais, o processamento disso e o repasse aos municípios. Mas tanto tempo? 2 anos depois. Não é possível. Com correção? E isso é bem interessante esclarecer. Sim, bem interessante esclarecer. E boa parte da população, até alguns empresários, desconhece essa situação. Que o município, e alguns até, não, mas o município recebe retorno de 25%. Na verdade, 25% do valor arrecadado pelo Estado é distribuído entre os municípios. Então, dependendo de um coeficiente, não volta nem 1% para o município, né? Por exemplo, Lajeado, o coeficiente ele gira em torno de 0,6. Então, do bolo de 25. Um exemplo. Bolo total do bolo ICMS total. Vamos pegar um exemplo. Do 25% que é devolvido para os municípios, do bolo total, é isso que eu entendi. Isso. Veja, eu 0, vou alguma coisa ler, vem para Lajeado, exatamente. Porque a forma que eu estou lendo, outros podem estar, então vocês me corrijam, ok? Muito bem. Então, imagino, eu tenho 25% da arrecadação do ICM, nós estamos tratando do Estado do Rio Grande do Sul, retorna para os municípios. Exatamente. Apenas 1/4. Exatamente. E desses bolo de 25, os municípios têm um índice. Uma fatiazinha que tem alguns indicadores, são vários É um indicadores. cálculo extremamente complexo. Meio tem complexo. desde algumas população, variáveis, adesão a programas específicos da secretaria, né, incentivo à emissão de notas fiscais, programa de bonificação, isso tudo repercute no teu índice para mais ou para menos. Mas a tendência agora é que para 2018 é que a gente vai sentir o ápice, na verdade, dessa queda de arrecadação, porque nós vamos estar sentindo os reflexos da diminuição da economia em 2015 e 2016. Então, 2015 vai refletir lá em 2017, 2016 em 2018. Então, os novos gestores, na verdade, tendem, essa é uma perspectiva que a gente trabalha, né, a ter uma situação ainda mais complicada que os que estão hoje na gestão de 2013 a 2016. E agravada com a situação, né, bem lembrado, do Estado. Sim. Que a notícia que a gente tem, inclusive ontem o secretário Giovanni estava na reunião
no dia 26, então agora de julho, em Porto Alegre, na FAMURS, onde exatamente ele enfatiza essa situação difícil e cada vez pior do Estado em relação à economia. Então, e prejudica diretamente os municípios, porque esse repasse também, ele acaba demorando. Vários municípios passarão a ter problemas muito mais sérios e graves, né? No decorrer desse ano e ainda mais no ano que vem, né? E é uma tendência complicada para o gestor público, Sim. Porque nós temos aí demandas muito específicas, né? E hoje os municípios têm uma preocupação considerável, principalmente pela modificação das regras quanto à educação básica. Então, as novas metas de gestão e a nova determinação do Ministério da Educação é que o município vá agregando obrigatoriamente à educação infantil aí, as crianças menores de 4 anos, né? Então agora nós temos até 4, já é a obrigação inserida, e se vê um movimento de inserir as crianças menores. Então uma das maiores preocupações dos gestores municipais hoje é a construção de creches para acomodar todo esse número de crianças que, através de uma modificação legislativa, acabaram sendo empurrados dentro das obrigações do município, né? Sem que desse tempo, na verdade, sem que houvesse um planejamento e uma execução de acordo para se criar a estrutura necessária para acomodar todas essas crianças. Senhores, a gente vai para o intervalo e me parece que um índice interessante que pode ilustrar a situação de crise aqui no nosso meio seria falências e recuperações judiciais. Então, nós vamos a um rápido intervalo e no retorno vamos abordar esse tema. Fica conosco, retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema empreendedorismo e crise. Contamos com a presença neste bloco do Dr. Evandro Weissheimer, professor do curso de Direito aqui da nossa universidade, advogado atuante aqui na cidade de Lajeado. Também do secretário da Fazenda do município de Lajeado, o senhor José Carlos Bulé. No bloco anterior nós falamos alguma coisa da crise local e mais direcionamos a nossa discussão para a questão dos municípios, né, do poder público. E vimos que realmente a crise ela pode se agravar em razão de que os repasses do ICM, e eu não sabia disso, o Estado faz para os municípios 2 anos, nos 2 anos seguintes. O que arrecadou, por exemplo, vamos ver se eu entendi, lá no ano de 2014, está sendo paga nesse ano de 2016, é isso? Exatamente. E o que a crise gerou em 2015 virá em 2017. Ok? É isso? Mais ou menos. 2 anos depois. Uhum, então é 2 anos depois, sem correção. É o valor. Valores históricos. Valor. Puxa, interessantíssimo. Então isso vai refletir, conforme foi dito pelo nosso colega Evandro. Eu digo colega porque eu também sou colega advogado aqui, atuante em uma outra área do direito aqui, enfim. Eu não sabia disso. Que havia esse delay, esse bem. Onde eu quero chegar, secretário? Você esteve recentemente agora em Porto Alegre, numa reunião com secretários de Fazenda de municípios do Rio Grande do Sul, onde esteve presente o secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. É isso, pois é. Então eu te pergunto, o Estado não leva em consideração aquele aumento de CM que houve? Isso não vai ajudar, digamos, a minorar? Na verdade, o que acontece? No mundo real, eu diria assim, na prática comercial, nem sempre o aumento da alíquota do tributo, e aí é uma opinião minha, né, vai refletir num aumento de arrecadação. Porque o meio empresarial ele tem um custo mais ou menos já planejado, então nem sempre, digamos, vai refletir em arrecadação para o Estado. Mas a lógica, sim, que aumente um pouco, aí, em torno de 10%. Inclusive, essa lei que aumentou, ela é provisória, né? Ela vai até o final da gestão. E os municípios certamente vão ter muito mais problemas, aí voltando ao que o colega Evandro falou. Os municípios, se esse aumento, então, voltar a 17%, né,
vai refletir em um problema ainda mais grave para os novos gestores que vão assumir aí logo ali, né? Esse aumento, então, do ICM, ele está ajudando, sim, representa em torno de 10%, aí, digamos assim, de maneira geral, de retorno, e vai, sim, ser problemático se essa lei, digamos, não será se não houver uma modificação desse panorama e o que seria um aumento provisório para determinado período acabar se tornando definitivo. E essa é uma perspectiva que se trabalha, né? Na verdade, ainda há uma grande incerteza sobre isso, se realmente vai haver essa vontade política de transformar esse aumento de provisório em definitivo e se isso vai ser implementado ou não no curso dessa gestão, ou quem sabe ainda na próxima gestão estadual. Então, há ainda uma incógnita girando ao redor dessa questão que a nós, na verdade, só basta esperar. E a posição dos gestores municipais é bem tranquila nesse sentido. Está todo mundo preocupado e sempre com a primeira ação de reduzir os gastos, de reduzir o orçamento para evitar uma surpresa muito ruim, né? E esse nosso ano político ele tem suas peculiaridades, né? E a maior preocupação dos prefeitos não é nem com a questão eleitoral. A maior preocupação dos prefeitos está com a lei de responsabilidade fiscal, que obriga o fechamento das contas no corrente ano. Exatamente. Então, um ano que tu está com uma incerteza e nós estamos sentindo uma diminuição da arrecadação. No nível médio, ela não está tão ruim quanto as primeiras projeções, mas também está longe das projeções mais benignas, aquelas mais otimistas, ela está no meio do caminho. Dentro de um patamar ainda que com alguma preocupação, com alguma antecipação dessas medidas antipáticas, como o Bolé falou antes, possibilitou justamente aos prefeitos continuar gerenciando os municípios de uma forma saudável. Mas tem que haver sim essa preocupação e é uma situação bem à flor da pele, como a gente pode mencionar, para a próxima gestão e ver como vai repercutir a continuidade da crise. Até aproveitando o gancho, a questão do fechamento das contas realmente é uma situação que apavora, eu vou usar o termo apavora, e eu trago aqui uma percepção não só do município, mas de todos os gestores, né, Sim. Porque o gestor que não fechar suas contas, ele pode ser, ele vai responder pessoalmente, então assim, há uma preocupação muito grande. Mas também como gestor público, todo prefeito ele quer manter a qualidade no atendimento, quer tentar investir minimamente possível. E para justamente a função, né, pública da prefeitura, do ente, é atender melhor a população, reinvestir o tributo, né, para quem? Para a sua população, né? Então, essa questão das medidas não simpáticas, às vezes são necessárias. O próprio Tribunal de Contas, numa análise de fechamento de contas, vamos supor, indevido, aí, não fechamento das contas, se tu adotou todas as medidas possíveis e mesmo assim ainda assim não deu para fechar as contas, provavelmente a análise vai ser outra, né? Por isso, às vezes, o Tribunal de Contas, ele, inclusive, orienta algumas medidas que a nossa lei de diretrizes orçamentárias, ou de todo o município, ela já dá um norte, né, do que tu fazer caso o orçamento não estivesse realizando, né? E uma das primeiras orientações da lei ali, de diretrizes, é redução de dotação, corte de CCs, hora extra, enfim, há uma série de medidas que são já pré-estabelecidas. E o tribunal orienta que façam outras, inclusive já praticadas em exercícios anteriores. Essa do turno único, por exemplo, nenhum prefeito assim acha ela uma medida simpática, mas se torna necessária por questões, muitas vezes, de economia. Às vezes o valor parece pequeno, mas aquele recurso poderá, então, ser direcionado para uma área mais acessível e essencial, né, gente? Sabe, secretário, eu tinha dúvida se a redução ou adoção do turno único resultasse em alguma economia de recursos, porque o funcionário vai estar aí cumprindo o horário normal, a carga... Recebendo salário normal. Salário e além... Então eu não entendi aonde. E até hoje eu não entendo onde que possa ter uma economia adotando o turno único, porque o funcionário vai receber igual
E não diminui o tempo de atendimento para a população. Seria onde a economia? Na verdade, é bom esclarecer isso, bem pontual a pergunta. Eu diria o seguinte, além de ser uma medida sugerida como necessária... Sugerida pelo tribunal? Pelo próprio tribunal, tá? De contas, ele sugere a adoção de todas as medidas necessárias. Algumas até extremas, né? Eu diria assim, no ano passado, e o doutor Evandro deve lembrar, municípios próximos aqui, inclusive, tiveram que exonerar secretários, CCs, porque a conta não ia fechar. Só que tem um detalhe, se o gestor público demorar muito para tomar uma medida, ela vai ser ineficaz. Inócua. Então aí não adianta tomar ela. Então assim, esperar para novembro para tomar alguma medida não vai resolver. No caso específico... Na questão do turno único, respondendo a pergunta, eu diria assim, se tu tem uma lâmpada ligada por 8 horas, ela vai gastar vai ter um determinado consumo, né? Certo. Se tu manter ela 6 horas, obrigatoriamente vai ter uma redução de gasto. O turno único é de 6 horas? Normalmente sim. Se fora do turno único, quantas horas é a jornada do trabalho? Em média é 8 horas, né? Então diminui 2? Em média continua ganhando sobre 8? Porque existe uma proteção na legislação trabalhista que não permite a redução, né, do salário. Sim, né? a questão estatutária é tranquila, porque assim, o peso da folha não vai ser modificado. O peso da folha, tu não tem como impor ao servidor público uma diminuição de salários proporcional à redução da jornada. E redutibilidade salarial, né? A ideia da diminuição de custos, ela está ligada nesse trabalho mais administrativo, ele não se percebe tanto. A gente pode até considerar a diferença da conta da luz fez uma enorme diferença. Não faz, mas faz diferença. É o conjunto da ópera, né? Exato. Eu vou citar o servidor que de manhã, no primeiro turno, por exemplo, se deslocava até a obra, né? Até o bairro lá para executar a obra. Ele gastava combustível, ele tinha... voltava ao meio-dia. Voltava ao meio-dia, então tem todo um custo, né? Então, e outras questões paralelas também, porque tu tem lá o ar-condicionado funcionando nessa que vai reduzir, eu exemplifiquei a luz. A luz. E a questão também que tu tem de combustível, né? Porque tu vai ter vale transporte, por exemplo. Pois é, mas eu penso assim, então adota na Secretaria de Obras. Adota nas secretarias que pode gerar algum retorno. Mas veja, eu não estou aqui debatendo esse tema. Mas só para exemplificar. Assim, mas é pontual. O pessoal não consegue aceitar como normal. Mas, por incrível que pareça, eu vou dar um relato, talvez o Evandro conheça. Quanto por cento aqui vocês economizaram pelo turno? Tem condições de... Eu não tenho agora esse dado, porque a Secretaria de Administração está... Justamente nesse período do turno único de 2015, houve o aumento do valor da energia, né? Então, aí tu tem que fazer um levantamento de conta a conta... Em termos de quilowatts, para exemplificar. Mas, assim, por incrível que pareça, eu posso dar um retorno para vocês. A produtividade, ela não é afetada. Por incrível que pareça. Ela não é afetada. A gente não teve nenhum problema, né? Que os processos começaram a atrasar, procedimentos administrativos que começaram em função do turno único aconteceram. Normal. Entende? Okay. Então, tu vê, não há prejuízo para a população, né? Evidentemente que o conjunto dessas ações acabam impactando numa economia e que evita, digamos assim, situações mais extremas. Ou seja, objetivamente, obviamente, se o tribunal está orientando, é porque objetivamente alguma economia... Sim, inclusive adotado em vários municípios. Okay. Né? Bem, eu não me esqueci da questão das falências e recuperação judicial, mas chegamos ao final de mais um bloco. No próximo bloco, nós iniciamos, então, com esse compromisso de falarmos sobre isto, falências e recuperações judiciais. Vamos ao rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema empreendedorismo e crise. Contamos com a presença do Dr. Evandro Weissheimer, professor do curso de Direito aqui da nossa universidade, e o secretário da Fazenda do município de Lajeado, José Carlos Bulé. Senhores, no
No bloco anterior ficou a questão das falências e recuperações judiciais. O meu tempo, colega Evandro, nós falamos em concordata. Eu estou aqui me controlando para não dizer falência concordata. Na época que eu estudei na faculdade era isso, e foi uma das partes do direito, um dos institutos do direito que modificou nesses meus 32 anos de advocacia. Modificou em 2005. A nova lei de falências e recuperação de empresas é de 2005. E ela, na verdade, modificou a designação. O procedimento de falências traz a mesma ideia. É a morte, é o encerramento de uma empresa que não conseguiu arcar com as suas obrigações e que tem um passivo lá muito mais considerável em analogia ao ativo que essa empresa possui. O procedimento de recuperação ele é bem diferente do procedimento da concordata. É mesmo, né? Sim. A gente usa sempre uma analogia para começar a falar desse assunto com o corpo humano, né? Os empresários, tanto quanto nós, pessoas físicas, passam por diversas doenças. Nós ficamos doentes, os empresários passam por crises. Tanto quanto nós, quando temos lá um resfriado, uma gripe mais forte, o que a gente faz? Ligamos para a voz, que chá eu tomo, né? Vai daqui a pouco faz uma automedicação na farmácia e resolve a sua doença sem maiores repercussões. Assim é o empresário, que durante todos os dias vai resolvendo diversas crises. É um empregado que não veio trabalhar porque estava doente, é um imposto que ficou atrasado porque não tinha internet, não tinha acesso para fazer o pagamento, e ele vai levando a sua atividade de forma rotineira. O problema é quando essa crise, ou quando essa nossa doença, ela se torna mais grave. Quando essa doença se torna grave, mas permite o tratamento, nós estamos, na nossa analogia com o empresário, falando da recuperação judicial. É quando a situação de crise econômica financeira chama a atenção dele, ele percebe que está tendo problemas e diz, eu não consigo mais resolver isso da forma como eu antes fazia. Eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de um tratamento. Quem vai dar esse tratamento? O Poder Judiciário, através de um procedimento judicial específico, que é o processo de recuperação judicial de empresas. Se essa doença ela se torna tão grave e que não permite mais o tratamento, seja porque eu negligenciei os sintomas durante muito tempo, seja pela característica da doença ou da crise, nós estamos falando do procedimento falimentar. E essa modificação que ela é sutil e muitos dos problemas que a gente percebe entre o processo de recuperação e de falência é uma das principais características do que a gente precisa para ser empreendedor, que é ter fé. O empresário é sempre uma pessoa de fé, que acredita no que ele está fazendo e que aquela crise que ele está passando não é tão grave a ponto dele pedir falência. Ele vai imaginando muitas vezes que a crise é só mais uma gripe ou só mais um resfriado, como outros tantos que ele passou. Mas quando ele se apercebe, ele está com pneumonia. Então a gente percebe que alguns casos de insucessos dos processos de recuperação judicial são porque o empresário, tendo fé que a crise era passageira, o que não era tão grave, esperou demais para ir buscar a recuperação judicial. E quando ele vai por esse procedimento, ele já não tem mais tempo de se recuperar. Porque esse procedimento de recuperação judicial ele ainda tem alguns estigmas, né? É ruim a gente ver e lembra lá das concordatas, que é um procedimento ruim. Quando a gente escuta, a empresa tal está em recuperação judicial, tu logo pensa, mas esse cara está mal, ele vai quebrar. E qual é a tendência? Tu virar as costas e te afastar. E esse é um problema do procedimento de recuperação, porque o que a gente precisa para o sucesso desse procedimento é justamente que os fornecedores, que os clientes a confiança venham participar do processo e não se afastem. Então o legislador ele criou uma série de mecanismos dentro do processo judicial de recuperação que justamente favorecem aqueles fornecedores, aqueles clientes que continuam acreditando e que vêm participar do processo. Só que por ser um procedimento ainda relativamente novo e carregado de alguns estigmas, ele acaba não produzindo tanto esse efeito. É necessário uma maior divulgação e nós precisamos ter casos de recuperações judiciais de sucesso para disseminar na população que esse é um procedimento válido. Porque a gente tinha uma peculiaridade muito grande lá na época da concordata, que o Gelson lembrava aí. A concordata, numa analogia, é um pouco mais grosseira, mas só para dar ideia, nós só tínhamos penicilina. E a gente dava penicilina para todos os doentes,
para todas as empresas em crise era o mesmo tratamento, o mesmo formato. E a grande dinâmica, a grande sacada do legislador, quando ele criou a lei de recuperação judicial, foi justamente flexibilizar o tratamento. Agora é o próprio doente que vem dizer qual é o tratamento que ele precisa. E isso é muito peculiar dentro do direito empresarial, porque quem melhor entende da atividade é o empresário. Quem melhor entende do negócio é aquele que está desempenhando. Então é muito ruim vir alguém de fora e dizer, ó, tu precisa disso aqui para ficar melhor. Quem melhor conhece a atividade e os meios para se recuperar é aquele próprio empresário. Ele só precisa ter um instrumento específico, é o plano de recuperação judicial, em que ele vai propor todas as medidas que ele precisa para se recuperar, vai levar isso aos credores, lhes oferecendo tais medidas, dizendo, olha, a minha situação de crise decorre desse e daquele fator. E para me recuperar eu preciso dessa medida. A medida mais usual nos processos de recuperação judicial é justamente um parcelamento das dívidas já existentes, né? E é uma questão que os encargos financeiros acabam pesando muito da atividade. O empresário vai sentindo problemas no fluxo de caixa, né, e acaba contraindo empréstimos, trocando títulos, e esses encargos financeiros que acabam encarecendo muito a atividade dele. E chega num momento que ele não tem mais capital de giro. Então ele propõe o quê? Congelar todas essas dívidas, juntar todas essas dívidas até o momento do ajuizamento do pedido de recuperação e propor um parcelamento dessas dívidas, todas normalmente já vencidas, né, e para pagá-las num tempo maior, para que justamente essa folga no giro de caixa possibilite ele a continuar a atividade. Com outras condições de juro? Normalmente. Isso sempre acaba sendo uma das... da negociação? Tudo depende da negociação e do acordo com os credores. Então, não adianta o empresário vir propor um acordo muito alongado, porque os credores não vão concordar. Não adianta os credores exigirem um acordo muito curto, muito pouco extenso, porque a margem de lucro não vai permitir o pagamento. Muito bom, colega, muito bom ouvir. Por que a gente está falando em falência e recuperação judicial? Porque é um índice que pode indicar que se a crise é maior ou menor. E neste ano de 2016, ou mesmo 2015, se tiveres dados, houveram muitas falências, pedidos de não houve um aumento significativo dentro do normal. Foi sentido. Dentro ainda do normal. Mas não é um movimento do Estado e do país, né? Um levantamento nacional que foi realizado, se não me falha agora a memória, pelo Sebrae. Aí tu me pega mas houve sim um acréscimo, segundo esse levantamento aí, bem considerável. No Brasil. Nacional. No nosso meio especificamente, não afetou tanto. Não teve um aumento considerável. Salvo esse pedido de recuperação judicial de uma grande empresa aqui da região. Na verdade, de um grupo. Foi um grupo de empresas da região. Eu acho que saiu na imprensa, todo mundo sabe, é o Grupo Compasul, né? Isso. E que seguramente a grande causa, talvez, do aperto financeiro tenha sido o não pagamento essa duplicação da BR-386. Talvez, não sei, eu estou aqui... Eu não participo ativamente do processo, mas pelo que se tem visto, um dos motivos elencados para a questão de crise foi justamente a inadimplência dos órgãos estatais para os quais eles prestaram serviço. Né, e são montantes elevados, provavelmente. E o que nós temos que torcer para que esse grande grupo consiga reverter essa situação econômica, porque é muito importante para a geração de riqueza, emprego, aqui no Vale. E torçamos que ocorra. E que o grande devedor, possivelmente, que é a própria União, que abra os olhos, dê um... Enfim, eu estou aqui falando de quem não conhece o processo, mas pelo que a gente viu na imprensa aí, foi publicar nossa imprensa escrita aí, mais ou menos, imagino que seja isso. Se for isso, menos mal, eu acho que todo mundo entende que é possível recuperar esse grande empreendimento, esse grupo aí, volte a ser toda aquela força econômica para o Vale que tanto precisa. Eu queria fazer uma ressalva em relação, se fala na crise, né? Eu acho que a crise ela já está dando sinais, tá, de recuperação. Eu acho que não sei se o doutor já está dando sinais de recuperação, e eu acho que o pior período a gente já passou, na minha percepção. Mas, evidentemente, a questão dessas falências e recuperação judicial,
elas também não acontecem na mesma agilidade da crise, né? Porque, bem como tu disseste, o empresário, a maioria do empresário, ele não está muito atento aos sinais, né? E ele demora para perceber. E ele vai tentando, ele busca crédito no banco, ele vai tentando, por conta e risco, sobreviver e dar a volta àquela crise. E, às vezes, quando ele percebe, é tarde demais. E também, nesse sentido, eu acho que o número não é tão expressivo, porque ainda, né, o pessoal ainda está na fase do fôlego, né? Tá queimando a gordura. Exatamente, está queimando a gordura e está com aquele fluxo de caixa ainda, né, não tão ruim. Né? Mas esperamos que a sua análise não esteja totalmente correta. Esperamos que não, mas não afete. Eu acho que... Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Eu não desejo que hajam quebras. Eu acho que não. Eu acho que justamente porque a economia está já se recuperando e esse empresário que ainda não quebrou, ele está numa fase mais passando o temporal, né? Mas é bom ouvir que nós estamos superando. Bem, nós estamos chegando no final do terceiro bloco e no quarto bloco nós vamos apresentar um case de sucesso de um empreendedor aqui da nossa cidade. E aí eu vou agradecer a presença do colega, já que vamos ficar na área do empreendedorismo e a questão prática. Agradecemos a sua presença, colega. Eu acho que fica já o convite no ar de a gente fazer um programa aí. Né? Se você ficar à nossa disposição, que eu vi que nós temos muito que aprender contigo. Muito obrigado pela presença hoje. Agradeço o convite e fico à disposição aí. E nós vamos então a um rápido intervalo e no retorno nós vamos para o quarto bloco e vamos tratar então desse case do Vovó Faz Bolo. Fique conosco, retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre o tema empreendedorismo e crise e contamos agora neste bloco com a presença de Bianca Trevisol, empresária da Vovó Faz Bolo. E continua conosco o secretário da Fazenda do município de Lajeado, o senhor José Carlos Bulé. Boa noite, seja bem-vinda, Bianca. Obrigada, Gerson. Teve uma grande repercussão, inclusive na nossa imprensa local, há pouco tempo, sobre o Vovó Faz Bolo. Vovó Faz Bolo é um nome? É o nome da empresa? É. É um nome fantasia? É o nome fantasia da empresa, né? A Vovó Faz Bolo tem 4 anos de mercado agora. E esse nome foi inspirado na minha avó mesmo. Na avó? Isso mesmo. Nós começamos a fazer bolos caseiros com as receitas da minha mãe e da minha avó, a mãe dela, a avó Thalita. E quando discutíamos o nome, então, que a gente daria para esse negócio, surgiu o Vovó Faz Bolo, né? Porque eram bolos da minha avó e a minha mãe fazendo bolos para os netos também. Esse nome quem sugeriu foi ela mesma. Minha mãe é muito criativa. Que momento deu aquele estalo assim, puxa, os bolo, obviamente que a sua mãe fazia... A avó, desculpa, está viva? Não, infelizmente tá não. Bem. Ok, mas estavam lá as receitas da Bisa, tua bisavó. Isso aí. Não, tua avó. Da minha avó. A tua avó, Isso. Ok. Então estavam lá as receitas. E vocês faziam ali, o dia de chuva, não, final de semana, enfim. E de repente se deram conta que esses bolos poderiam ser levados para o mercado. Foi tudo muito ao acaso, assim. Sim, a minha mãe sempre fez bolo em casa, para nós, para a família. Foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer com 7 anos, bolo de chocolate. Eu fazia para os meus irmãos, né? Para mim também, óbvio. E um dia... E a minha mãe já estava aposentada há alguns anos. Os meus filhos já estavam crescidinhos, porque ela sempre me ajudou bastante com eles. Eu trabalhava na indústria há muitos anos já. E ela, um belo dia, me disse que estava fazendo bolos por encomenda. Porque fez um bolo para uma dinda minha, essa minha dinda fotografou e botou no Facebook, e contando, brincando, que ela que tinha feito o bolo, né? E depois ela teve que contar que tinha sido a mãe, e o pessoal começou a pedir bolo para ela. Então, ela começou fazendo esses bolos por encomenda, mas quando ela me contou, eu sabia que isso ia dar negócio, né? Ela compartilhou comigo um sábado de manhã, que ela estava fazendo isso, né? Eu disse, peraí, como que é isso, né? Não, estou fazendo os nossos bolos, bolo de laranja, bolo de iogurte, enfim, por encomenda.
E eu estava com muita vontade de abrir um negócio. Foi assim uma época, eu já estava há 11 anos trabalhando na indústria, mas eu sempre tive vontade de ter o meu negócio, mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo, né? E quando ela me falou dessa perspectiva, eu logo fui procurar na internet para ver se já havia alguma coisa, porque eu logo imaginei uma casa de bolos, especializada em bolo caseiro, só isso, né? E identifiquei que não havia no Rio Grande do Sul nenhuma casa de bolos ainda, e que isso já havia começado em São Paulo há mais ou menos um ano, meio ano antes, né, daquele momento que a gente estava então, né? E a partir daí a gente começa a sonhar, né? Começa a visualizar as coisas assim mais claramente, e tudo aconteceu, né? Foi questão de 2 meses e nós estávamos com a empresa registrada como MEI, né? Nós começamos como microempreendedor individual e 1 ano depois, então, entramos para o regime do Simples Nacional para poder expandir a empresa, né? Bem, vocês começaram na própria casa da mãe. Isso mesmo. Da tua mãe. Lá havia um espaço e aí produziam só bolos no início. Só bolos. Ok, eu já vou te confessar que o de laranja é irresistível. Mas olha que engraçado, Gerson, porque o bolo de laranja é o bolo da minha avó. É o bolo número 1. Então acertei já. E tu sabe que dá assim, ó, é a lembrança mais antiga que eu tenho de uma gostosura que a avó Thalita fazia, é este bolo de laranja. Eu era muito pequena, né? Então eu sempre digo que a história tempera esse bolo de modo muito especial e as pessoas se conectam com ele, que é um absurdo. É o nosso campeão de vendas. Bom, né? então já confessei a minha dificuldade em resistir. Bem, começou com só bolo em casa. Isso. E hoje, como vocês estão? Tem um mix maior? Como está? Eu sempre digo que a gente adora materializar os nossos desejos, né? Eu tenho uma equipe muito criativa também e lá todo mundo adora comer. É um problema quase, de tanto que a gente quer. As pessoas perguntam se enjoa, né? Tá ali no meio dos bolos. Não enjoa nunca, né? Cheirinho de bolo saindo do forno, pão saindo do forno, você tem vontade sempre de comer. E dessa criatividade toda, dessa vontade que a gente tem de comer as coisas que a gente sonha, né? Então a gente produziu muitas receitas novas. Nós começamos com 8 bolos, que eram bolos da família. E hoje são mais de 40 variedades de bolo. De bolo? De bolo, só de bolo. Então, toda vez que tinha fora os nossos desejos, toda vez que tinha uma data especial, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, a gente sempre procurou trazer uma novidade, né? E o mais bonito de tudo é que essas novidades, elas nunca foram buscadas na internet, né? A gente senta, a gente coloca na mesa tudo o que a gente tem vontade de fazer e dali a gente bola uma receita e testa até chegar no bolo que a gente gostaria. Então eu digo assim, nós começamos com 8 receitas que realmente eram da família, minha mãe e minha avó, e todas essas outras receitas desse total de 40 e pouquinhos bolos, elas são da família também, porque elas vieram de dentro, né? Tem muita intenção em cima daquele bolo, né? Tem muito carinho mesmo, não é um produto ao acaso. Ele é muito testado, experimentado, desejado, né? Dentro da casa. Então é um processo bem bonito. A gente tem hoje mais de 40 variedades de bolo, mas nós temos outros produtos que fazem bastante sucesso, que são biscoitinhos, que também são receitas da família. Nós temos também bolos de pote, brownies, que são uma loucura, porque são produtos de verdade, né? Eu sempre digo, brownie tem que ser feito de manteiga. É manteiga, não é margarina ou aroma de manteiga, né? São produtos muito verdadeiros, né? Brownies, lançamos os pães também. As pessoas nos pediam muito pão caseiro, né? Casa da avó, né? Tinha que ter pão. Então, a gente começou a resgatar outras coisinhas que as vovós faziam dos tempos lá de trás.
Veio o pão caseiro de trigo, que lembra muito a minha nona, né? Que é outra figura importantíssima dentro do negócio, pela generosidade dela. Era uma pessoa muito positiva, né? Muito feliz da vida, com aquele pouquinho que ela tinha. Então a gente traz isso para dentro do negócio, a felicidade na simplicidade, né? Então veio pães, agora para o dia da vovó, né? Que foi dia 26 de julho, lançamos um bolo pudim, né? Ao que lembra a avó, né? Na nossa reunião. Unanimidade, pudim de leite condensado. Poxa, vamos criar um bolo pudim de leite condensado. Não devia ter falado. Saiu o bolo pudim de leite condensado e foi um sucesso, né? Já com certeza abriu a porteira para outros produtos que a gente quer desenvolver também. Então, pelo que eu entendi, os bolos, sem dúvida, 40 tipos distintos. Tem os brownie. Brownie é um bolinho de chocolate, só que ele é bem molhadinho, ele é baixinho, assim. Delícia. É. Aí tem pães. Bolos de pote, biscoitos, bolos de caneca também. O bolo de caneca já pronto? O que a pessoa faz? Ele é a misturinha. Ah, você vende o... Isso, do bolinho da vovó. E você leva e mistura água e óleo em casa e faz em 1 minuto e meio no micro-ondas. Impressionante. Bolinho caseiro, E é um produto, assim, que a gente sempre teve vontade de fazer. Desde o primeiro ano, assim, da Vovó Faz Bolo, porque era um produto que não tinha no mercado e a gente achava que era possível. Mas acabou nascendo ainda um ano quase depois, né? E é um sucesso, porque é caseiro, né? Ele é uma misturinha pronta, mas ela não é artificial. São aqueles, que é o que eu acredito muito, o resgate daqueles alimentos, dos ingredientes que a gente conhece, né? A farinha, o açúcar, o cacau, o fermento. O mais saudável possível. Isso, o simples, né? Não o artificial, né? Hoje, a nossa alimentação, por muitos anos, a tecnologia de alimentos evoluiu muito e isso é maravilhoso, né? Isso a gente não tira do processo tecnológico da fabricação de alimentos. Nos permitiu ter muitas coisas na prateleira do mercado que a gente talvez não pudesse ter se não fosse a tecnologia. Mas nesse caminho a gente perdeu algumas coisas, né? Mas bem rapidinho para concluir, só que a nossa memória é muito poderosa. Quando a gente sente o cheirinho de algo caseiro, experimenta alguma coisa, a gente lembra automaticamente de algo que a gente já viveu. E é isso que a vovó entrega, lembranças. Puxa, olha como esse bloco passou rápido. Veja bem, hoje vocês certamente não estão mais na casa da mãe, estão em prédio próprio. Isso. O mercado é aqui regional? Ele é regional. Nós estamos em Lajeado, mas nós estamos expandindo franquia. A nossa primeira franquia completa 1 ano, no dia 29 de julho. Com franquia. Isso, em Santa Cruz do Sul. Esse ano nós fecharemos mais 2 contratos e estamos expandindo, mas sempre lojas pequenas, caseiras. Sim, felicidade na simplicidade. É isso que a gente quer entregar. Veja, secretário, nós íamos tomarmos esse case para ingressar na questão do MEI, né? Do MEI, um empreendedor que deu muito certo, né? Certamente deve ter outros cases. Certamente. Com certeza. Mas eu acho assim, o que ela descreve aqui é a essência do empreendedorismo. Esse entusiasmo. A criatividade. E a criatividade. Veja que o teu negócio é a essência da criatividade. E o bom empreendedor é aquele que extrapola, né, a vontade, né, e faz ela na prática, né? E tenho pessoas maravilhosas. O sucesso comigo. aqui é evidente, né? Parabéns. Muito obrigada. Infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. Mas quando o programa ele se torna curto, é porque ele foi bom. Então ficou muita coisa para a gente retomar em outros programas, com a presença exclusiva do colega Evandro Weissheimer, do próprio secretário, e quem sabe ali mais à frente, né, até mostrar a mãe. Com certeza. Para ficar um registro histórico, né, de um empreendimento que está dando certo, que tem tudo para crescer. Com certeza tudo aconteceu pela mão dela, pela força dela. E vendo o teu entusiasmo, com certeza esse empreendimento tem tudo para ser uma grande empresa no futuro. E é um exemplo para Lajeado, né? Que bom. Mas, secretário, nós vamos um dia, com certeza vamos fazer um programa onde que vamos discutir MEI, a questão da gestão pública. E vamos fazer. Por hoje eu agradeço a presença de vocês.
Ok? E hoje nós tratamos então do tema empreendedorismo e crise. Contamos com a presença nos 3 primeiros blocos do Dr. Evandro Weinsheimer, professor do curso de Direito aqui da nossa universidade e advogado atuante no município de Lajeado. Também nos 4 blocos com o secretário da Fazenda do município de Lajeado, o senhor José Carlos Bulé. E no 4º e último bloco contamos com a presença de Bianca Trevisol, que nos falou do case Vovó Faz Bolo, e que todos nós vimos aqui o entusiasmo e a dedicação com que produz lá os bolos e outros produtos. Bem, quero, antes de finalizar, dizer que você pode rever este e outros programas Entre Linha no youtube.com/TV Univates. Muito obrigado por vocês estarem conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.